Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, quero falar com vocês um assunto super importante hoje, que é uma coisa que é muito por conta do discurso do Bolsonaro na ONU, né, que aconteceu. Muita gente acabou não reparando, não percebendo, que é o discurso do líder do principal país do mundo, que é os Estados Unidos. Ele deu algumas declarações bastante polêmicas e uma coisa que pretende mudar o rumo da geopolítica internacional. Quer saber qual foi essa declaração? Se você quer saber, galera, isso e muito mais também sobre geopolítica, geografia, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto, dá um curtir aí, então tá. Galera, é o seguinte, ó, o Trump ele falou, dentre outras coisas, né? Ele foi lá, falou contra a China, contra a Venezuela, mostrou, por exemplo, um certo desagrado também com o globalismo, que a gente vai falar um pouquinho mais nesse vídeo, e finalizou, pelo menos nas partes finais, ele falando que o futuro do mundo não pertence aos globalistas, e sim aos patriotas. Muita gente nem sabe o que é o globalismo e por conta disso acabou meio que desconsiderando, né? Acaba confundindo o globalismo com globalização. Assim, beleza, né? Ele tá falando que tem que ser mais patriota, eu concordo, acho que tem que cantar o hino e tal, essas coisas. E acaba não percebendo qual que é o rumo da declaração dele. Vamos lá, ó. O que seria o globalismo, tá? O globalismo é uma hipótese, isso é bem importante. Não existe, galera, nenhum grande cientista internacional referendado por outros cientistas que use o termo globalismo também. Então eu considero muito mais como uma hipótese, uma espécie de teoria, tá bom? Mas que não foi confirmada, não foi referendada pela academia, pelo pensamento das ciências humanas, que também é uma ciência muito importante. Mas é uma teoria, uma hipótese que diz que, a partir de pautas que parecem até que interessantes, por exemplo, pautas climáticas, defesa de povos indígenas, quilombolas, etc., existem grandes corporações e grandes investidores internacionais, como por exemplo Jorge Soros, que querem interferir na soberania nacional, através de pautas ou de grupos internacionalistas. Por exemplo, talvez a ONU seja o maior exemplo do que seria um globalismo. O Acordo Climático de Paris é um grande exemplo do que seria o globalismo. Por quê? Porque imagina o seguinte, por exemplo, a gente fala, por exemplo, do Acordo Climático de Paris, que seria reduzir as emissões de gás carbônico a partir da defesa do clima. Grande parte das pessoas realmente concorda que está acontecendo aquecimento global, tudo tal. Só que, para que existe o Acordo Climático de Paris? Porque aí, alguns países, lideranças, alguns magnatas internacionais, eles podem alegar que, na verdade, alguns países não estão respeitando os limites do Acordo Climático de Paris e propor uma intervenção. Uma intervenção, por exemplo, no Brasil. A gente fala, por exemplo, de uma internacionalização da Amazônia, ou coisa que valha. Ou então, por exemplo, uma pauta em relação à migração. Aí existe, sei lá, o Grupo Internacional de Defesa dos Migrantes. E aí esse grupo internacional alegando que, sei lá, Estados Unidos vão fazer isso porque os Estados Unidos é a maior potência militar, né? Mas que, sei lá, o Brasil ou outro país não está respeitando as regras internacionais pela migração e propor uma intervenção, tirar a soberania daquele país, em nome de pautas que parecem interessantes. Essa é a ideia do globalismo, como se fosse uma espécie de globalização política. E isso está muito associado, principalmente atualmente, pelos conservadores, pelos pensadores mais conservadores. E aí cito para vocês Olavo de Carvalho, que é a grande referência, a um pensamento mais progressista, pautas de esquerda que venham culminar com esse globalismo. Por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão da migração, o respeito aos direitos humanos, minorias e por aí vai, tá? O Trump, assim como o Bolsonaro, assim como, por exemplo, Boris Johnson, o atual primeiro-ministro, né, do Reino Unido, eles já se dizem antiglobalistas. Eles são contra essas grandes corporações, são contra a ONU, por exemplo. Não a ONU como uma organização das Nações Unidas, mas a ONU como um órgão capaz de interferir na soberania dos países. E olha que interessante, né? Esse foi o discurso que foi pautado, e que, aliás, o Bolsonaro também se apropriou desse discurso. Só que eu tenho algumas críticas para fazer sobre esse pensamento de globalismo, né? Particularmente, cara, acho que sim, as nações, elas são bastante hipócritas. O mundo da geopolítica internacional, o mundo dessas grandes corporações, é um mundo hipócrita, a gente tem que ter essa noção. Por exemplo, é uma coisa que eu sempre reforço aqui nos vídeos. O Macron, ele pensa muito na defesa da Amazônia, ele pensa muito nos povos indígenas, quilombolas. É claro que não. Ele tem ali os seus interesses por trás, que está muito assentado em não promover um livre comércio entre Brasil e União Europeia para não ferrar os agricultores franceses. A gente sabe disso, é um mundo da hipocrisia. Mas achar que o mundo inteiro existe uma grande teoria da conspiração, financiadores internacionais, que estão dispostos a interferir a partir de pautas interessantes para estabelecer um poder mundial, galera, de verdade,
Quando essas grandes corporações, né, esse globalismo que dizem aí, né, essa globalização política, ela se intensificou muito, principalmente pós Segunda Guerra Mundial. Porque vamos pensar um negocinho, ó, a gente teve, no final do século XIX, o imperialismo europeu, que acabou causando a divisão da África e da Ásia de acordo com o interesse dos europeus e acabou formando um protecionismo econômico muito grande. Então o Reino Unido tinha alguns países, a França tinha alguns países, e esse protecionismo, esse aumento da animosidade, da competitividade, foi um dos principais motivos que acabou culminando com a Primeira Guerra Mundial, depois com a crise de 29 e depois com a Segunda Guerra Mundial. E aí no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, e até um pouquinho antes, algumas grandes conferências elas foram criadas para tentar garantir que não haja mais um protecionismo tão grande, uma animosidade tão grande entre as nações. E convenhamos, não é que não existam guerras, a gente sabe que existem várias guerras no mundo, mas no mesmo nível que acontecia até 1945, guerras mundiais, hoje as guerras são muito mais locais, né, disputas internas, principalmente nos países mais pobres. E não aconteceu. E grande parte disso, a responsabilidade disso, claro, também é do desenvolvimento de armas mais potentes, né, que nem a Guerra Fria, por exemplo. Nunca foi um conflito direto entre as duas potências, porque os dois tinham poderio nuclear e um não tinha medo, né, do revide do outro. Mas um dos grandes motivos também foi o surgimento dessas grandes conferências internacionais. A ONU foi criada em 1945, na Conferência de São Francisco. 1944 foi a Conferência de Bretton Woods, que deu origem ao GATT e posteriormente à OMC, a Organização Mundial do Comércio, que vai tentar regular o comércio internacional, a criação do FMI, do Banco Mundial. É importante essas grandes corporações. Imagina o seguinte, quando que a gente teve na história mesmo, França e Alemanha conversando civilizadamente, França e Inglaterra conversando civilizadamente, tentando estabelecer pautas comuns, pautas de defesa dos direitos humanos, de defesa da migração, é uma coisa super relevante. O que o mundo está passando hoje é uma volta do patriotismo, é uma volta do nacionalismo extremamente exagerado, principalmente com as lideranças do Trump, do Boris Johnson, do Matteo Salvini na Itália, Hungria, Polônia, aqui no Brasil Jair Bolsonaro. E isso é extremamente preocupante, por quê? Porque esse patriotismo muito forte, no primeiro momento ele pode parecer benéfico para o país, mas no segundo momento ele vai se caracterizar em protecionismo econômico, aliás, que é o que os Estados Unidos já está fazendo, aumentando, por exemplo, as barreiras comerciais no comércio estrangeiro, provocando uma guerra comercial com os chineses, percebe? Então esse tipo de discurso anti-globalismo, anti-corporação, isso é extremamente perigoso, porque sinto eu que estamos voltando para o contexto pré-Segunda Guerra Mundial, onde não existiam grandes corporações, não existiam grandes organizações que tentavam estabelecer uma paz mundial, e a gente sabe, né, o grande caos que existia no mundo naquele momento. Tudo bem, galera? Deu para entender o que quer dizer essa declaração do Trump, essa retomada do patriotismo contra o globalismo? Se vocês curtiram e também se concordam, deixa nos comentários, quero saber sua opinião. Se você não concorda, também deixa nos comentários, mas de maneira educada, por favor, tá bom? Que eu quero saber sua opinião. Vou dar uma lidinha aqui, belezinha? É isso aí, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, deixe seu like e beijos, abraços e tchau!